velocidade. Curvas perigosas. Decisões tomadas em segundos. Um erro, e tudo pode sair do controle. Mas, para entendermos essa história, precisamos voltar um pouquinho no tempo, pois ela começou muito antes da linha de largada. Quando eram pequenos, Jiamu e Jin Chao dividiam o mesmo teto, as mesmas brincadeiras e a mesma sensação de que o mundo era seguro. Eles cresceram como irmãos. Dividiram rotina, infância, pequenas alegrias e medos silenciosos. Entre eles existia aquele tipo de vínculo natural que não precisa ser explicado para existir. Mas anos depois, aquilo que parecia inabalável se quebrou. O casamento dos pais terminou, e cada um deles foi levado para um lado diferente da vida. Jiamu cresceu em um lar estruturado, em uma família com estabilidade financeira, com caminhos mais previsíveis e seguros. Mumu, como foi apelidada, é sensível, curiosa, atenta aos detalhes. Cresceu sendo protegida e acostumada a conseguir o que quer, principalmente quando se trata de Xiao Xiao. Jin Xiao cresceu no extremo oposto. Sem raízes. Sem promessas. Vivendo como se o amanhã fosse sempre incerto. Desde cedo ele aprendeu que precisava lutar para sobreviver. E foi assim que encontrou refúgio na adrenalina. Lutas, boxes, carros, velocidade, corridas ilegais. Para ele, a velocidade não é só esporte, é controle. É o único lugar onde o passado não o alcança. Ele carrega traumas profundos, a perda do pai biológico, as dificuldades financeiras que o empurraram para esse caminho, os problemas alcoólicos do pai adotivo, a saudade da irmã que deixou para trás, a sensação constante de abandono e decisões antigas que ainda pesam sobre quem ele se tornou. Xiao Xiao é distante, misterioso, sempre mantendo uma barreira emocional entre ele e o resto do mundo. Tudo isso transformou ele em alguém que evita vínculos emocionais profundos, porque sabe o quanto eles podem machucar. Decidida a reencontrá-lo, ela parte sozinha para outro país, apenas para perceber que o menino brilhante de quem se lembrava deu lugar a alguém moldado pela dureza das ruas e pelas corridas ilegais. Não existe reencontro leve ou nostálgico. Existe estranhamento. Existe curiosidade. Existe aquela sensação de reconhecer alguém, mesmo sem saber mais quem aquela pessoa se tornou. Xiao Xiao percebe que ela se tornou tudo aquilo que ele nunca conseguiu ser, estável, organizada, inteira. E Mumu percebe que ele carrega um peso silencioso que ninguém além dela parece notar. Mas o mais perigoso não é o mundo das corridas. É a proximidade entre eles. Porque quanto mais eles se aproximam, mais o passado volta. O clima entre eles é estranho. Existe intimidade demais para serem apenas estranhos, e limites demais para serem apenas duas pessoas livres. As memórias da infância. As dores que ninguém explicou. A sensação de que, de alguma forma, eles ainda pertencem à mesma história. E, principalmente, um novo sentimento surgindo. Silencioso. Confuso. Impossível de ignorar. Ele tenta afastá-la. Trata ela com cuidado, mas com distância. Ainda se prende ao rótulo de irmãos, mesmo quando os sentimentos já não cabem mais dentro dessa palavra. Mas ela não está disposta a ficar longe. Quanto mais ele tenta empurrá-la para fora da própria vida, mais ela encontra caminhos para permanecer. Ainda que os anos tenham erguido muros entre eles, Jiamu não abre mão de lutar. Sua mente brilhante, seu jeito vibrante e inocente de enxergar o mundo e a delicadeza escondida em seus sorrisos se transformam em luz na escuridão de Jin Chao. Devagar, Mumu atravessa as barreiras que ele construiu e se torna seu porto seguro, o lugar onde ele finalmente encontra paz fora das corridas. E então, aos poucos, a história começa a revelar algo fundamental. Eles nunca foram irmãos de sangue. A adoção foi uma decisão do pai dela. O vínculo sempre foi afetivo, nunca biológico. Essa revelação não chega como um choque único. O passado não muda. Mas o significado dele muda completamente. E é aí que tudo se complica. Porque mesmo sem laços de sangue, existe o peso da criação conjunta. O passado dele, marcado por perdas, erros e escolhas difíceis, que interfere diretamente no relacionamento. O romance que nasce entre eles não é impulsivo, não é idealizado.
Ele é contido, cheio de pausas, feito de aproximações cuidadosas e recuos dolorosos. Quando finalmente parecem próximos de se escolher, a vida exige mais uma decisão difícil. Mas porque acredita que, antes de segurá-la pela mão, precisa se tornar alguém que possa caminhar ao lado, sem culpa, sem dívidas com o próprio passado. Porque ele não está fugindo do amor, ele está tentando ser digno dele. As corridas voltam a exigir tudo dele. E, mais uma vez, ele escolhe carregar sozinho aquilo que acredita que pode machucar quem ele ama, e ela continua ali, não porque decidiu esperar, mas porque nunca recebeu um motivo para ir embora. Porque, assim como nas corridas, nem toda a trajetória é sobre cruzar a linha de chegada juntos. Às vezes, seguir em frente significa manter o coração na mesma direção, mesmo quando o outro desaparece da estrada por um tempo. Mesmo quando tudo o que resta é a esperança silenciosa de que, em algum momento, os caminhos voltem a se encontrar. E assim, como o sol e a lua que brilham juntas no céu, suas vidas voltarão a se unir. Velocidade e Amor é um dorama de 2025 com 29 episódios e é estrelado por Stereo como Ji-eun e Ryu como Jin Chao. Além da participação especial do ator tailandês Mike Angelo como Lin Sui. E se você gosta de histórias intensas, cheias de sentimentos não ditos e conexões que atravessam o tempo. Se você gostou e quer ver mais vídeos como este, segue o canal, deixa seu like e compartilha com quem ama doramas emocionais. Porque algumas histórias não terminam quando acabam. Elas continuam dentro da gente.